007, o agente secreto mais habilidoso, bebum, mulherengo, famoso e bissexual? Well, first time for everything. What makes you think this is my first time? Oh, Mr. Bond. Do mundo. E com toda essa habilidade não poderiam faltar os games para retratar suas inúmeras aventuras, né? E no vídeo de hoje eu vou jogar cada um deles. Pelo menos os 3D, esses 2D eu não faço ideia de como jogar e ninguém lembra deles. Para comemorar o lançamento de 007 First Light, que é o primeiro jogo do 007, sei lá, desde 2012. Então pega um sorvete, que hoje tá quente pra caramba, e vem comigo. O primeiro 007 3D lançado foi o clássico e revolucionário GoldenEye 007 para Nintendo 64. Esse que foi um jogo que inspirou incontáveis outros títulos como Medal of Honor. Ele por si só foi inspirado por Doom, após a ideia de fazer um jogo do 007 no estilo plataforma ter sido abandonada. Então assim, GoldenEye é um jogo de tiro em primeira pessoa, tendo várias missões com objetivos variados que foram baseados no filme de mesmo nome, 007 GoldenEye de 1995. O jogo tem mais de 20 armas para se usar e você pode passar de várias missões no stealth também, o que é muito legal pra época. E gente, 007 GoldenEye foi um marco na indústria dos games, tendo sido aclamado pela crítica e público pela inovação, multiplayer, variedade de missões, gráficos, tendo vendido 8 milhões de unidades, sendo o terceiro jogo mais vendido na história do Nintendo 64, e é visto até hoje como um dos melhores games da história. Cara, é jogável até hoje, eu gosto muito desse jogo, lembro de jogar incontáveis horas na casa de um amigo, o modo multiplayer, e achei incrível a física dos vidros quebrando, eu ficava atirando nos vidros para o vidro quebrar. Não parece muito hoje, mas na época isso era incrível. Esse jogo é tão bom e a gameplay é tão satisfatória mesmo usando só um analógico, responde muito bem até. E é sem dúvida um jogo que vai ficar marcado para sempre no coração dos gamers. Isso nos leva até o próximo lançamento, que foi Tomorrow Never Dies para PlayStation, que veio 2 anos depois do GoldenEye, sendo baseado no filme de mesmo nome e lançado agora para PlayStation 1, sendo agora um jogo de tiro em terceira pessoa em vez de primeira pessoa, como foi GoldenEye. O jogo segue a história do filme também, tendo algumas alterações para, claro, poder expandir a gameplay. O jogo possui 10 missões, sendo 7 de gameplay em terceira pessoa, de tiro, e 3 sendo missões em veículos e até mesmo missões onde você esquia. E esse aqui, galera, não envelheceu muito bem não, a gameplay é bem travada, não responde muito bem, nem na época foi bem recebido, recebeu muitas críticas pela falta de multiplayer, inteligência artificial ruim, e por ser curto demais até pra época. Alguns elogios foram dados à trilha sonora e os níveis de veículos foram recebidos de forma meio mista no geral. No geral, é um jogo bem esquecível e difícil de jogar, pelo menos foi curto, mas acabei não gostando tanto quanto o GoldenEye, nem de longe. Voltando pro gênero de tiro em primeira pessoa, The World Is Not Enough foi lançado em 2000 e é novamente baseado no filme de mesmo nome, tendo 14 missões baseadas na história do filme, onde Bond tem que impedir terroristas de explodir bombas nucleares, tendo sido lançado agora para Nintendo 64 e PlayStation, com a versão de Nintendo 64 sendo considerada a versão superior, tendo gráficos melhores, embora seja curioso que por rodar em fita, a versão do Nintendo 64 não possui as cenas do filme que a versão do PS1 tem, olha só. Mesmo tendo gráficos superiores, o CD já se provava revolucionário na época, que coisa, não? Esse jogo foi bem melhor recebido que o anterior, sendo favoravelmente comparado na época com GoldenEye 64 e Perfect Dark. O game tinha um modo multiplayer também, parecido com o de GoldenEye 64, onde até 4 players poderiam se enfrentar em 11 mapas diferentes. Esse modo multiplayer é exclusivo da versão do Nintendo 64. E pra mim esse jogo foi um retorno à fórmula do GoldenEye 64, tendo uma gameplay mais fluida e divertida e com gráficos impressionantes pra época. Esse game marca também a primeira vez que a EA desenvolveu um jogo de 007, tendo começado pra mim a era de ouro dos jogos do James Bond, que iriam continuar com tudo na geração de consoles mais famosa da história, a geração do PlayStation 2. E eu vou apenas fazer uma menção honrosa que é o 007 Racing, que também foi lançado em 2000, mas se trata apenas de um spin-off focado, como o nome já diz, nas cenas de corrida. E iniciando pra mim a era de ouro dos games do 007, foi lançado em 2001 para GameCube, PlayStation 2 e Xbox, o 007 Agent Under Fire, que inicialmente era para ter sido a versão nova geração do The World Is Not Enough, mas isso foi cancelado e o game acabou tendo uma história e um Bond 100% originais, onde o James precisa impedir os vilões do game que eles substituam todos os líderes mundiais por clones. Esses enredos de James Bond é muito bom. E bom, com uma nova geração, os devs tiveram bem mais liberdade para fazer o que queriam, com a maior novidade sendo os Bond Moments, onde o jogador pode usar o ambiente
para lidar com os inimigos de várias formas diferentes. O jogo é novamente um jogo de tiro em primeira pessoa, tendo também algumas missões onde você controla veículo, e essas são muito boas. Esses jogos sempre tiveram gameplays ótimas com veículos, mas voltando na gameplay de tiro, a mesma tem muita variação, seja de armas, equipamentos e até maneiras diferentes de se passar de uma missão, dando aquela sensação real de que éramos um agente em uma missão. O jogo também possui um multiplayer com até 4 jogadores com vários mapas diferentes, tendo a opção também de jogar com bots. O jogo teve algumas críticas por ser curto, mas vendeu cerca de 4 milhões de unidades, garantindo que outros jogos viriam. E eles vieram mesmo. Em 2002 foi lançado 007 Nightfire para GameCube, PlayStation 2, Xbox e PC. O favorito de muita gente, um dos meus favoritos também. Nightfire é novamente um jogo de tiro em primeira pessoa e com uma história original onde o James, investigando um empresário, descobre que ele planeja usar satélites militares de defesa para dominar o mundo. E o jogo, embora não tenha a voz do Pierce Brosnan, que era o James Bond na época, tinha sua aparência pela primeira vez. Esse jogo expandiu em tudo o que o último fez, tendo em sua gameplay múltiplas maneiras de se passar uma missão, voltando também com os Bond Moments, onde precisávamos fazer uma atividade específica no ambiente para ativarmos isso. O jogo possui novamente levels onde jogamos com veículos e cara, que gameplay magnífica, principalmente com os veículos. Parece que é um jogo de carro mesmo, parece que é um jogo de corrida. São incrivelmente bem detalhados também os carros, os veículos, né? A gameplay de tiro também é muito boa, fluida e divertida. E a gameplay se passa em cenários bastante variados e bem bonitos pra época, eu diria. Eu achava esse game lindo na época que eu joguei. E não é à toa que é um dos favoritos da galera. O jogo também possui um modo multiplayer similar com os últimos jogos, onde podíamos jogar com até 4 jogadores simultaneamente, podendo adicionar bots também. Nightfire foi recebido de forma bastante positiva pela crítica e pelos players, com elogios aos seus gráficos e ambientação, gameplay e a liberdade a fazer as missões. E bom, eu preciso mencionar também a versão de PC, que foi bem mal recebida, tendo uma história diferente, uma gameplay mais linear e sem as fases de carro. Foi um desastre e não se fala muito sobre essa versão, por um motivo, né? Mas a versão de consoles vendeu cerca de 5 milhões de unidades e o game é considerado até hoje um dos melhores da saga. Em 2004 foi lançado 007 Everything or Nothing para GameCube, PlayStation 2 e Xbox. O meu jogo preferido da saga, esse não tem jeito, é o GOAT pra mim. Esse que agora era um jogo de tiro em terceira pessoa, sendo também uma história original, só que considerada canônica e se passando depois do 007, Um Novo Dia para Morrer. E o jogo tinha um elenco principal dos filmes do 007 na época. Sério, gente, olha esse elenco. Pierce Brosnan como 007, não só em aparência, mas dublando também o Bond. Judi Dench como M, o John Cleese como Q e até mesmo o nosso querido William Dafoe como vilão do jogo, que é um ex-agente da KGB que planeja usar nanorobôs para dominar o mundo. E claro, nosso querido James precisa pará-lo em uma campanha onde controlamos carros, motos, helicópteros e até mesmo tanques. O espetáculo nunca foi maior. É um jogo bem cinemático, bem mais linear por conta disso. Ele é mais focado nesses momentos cinemáticos, na gameplay, do que na liberdade. Ainda temos os bons momentos, mas são menos. Mas o jogo compensa muito na diversão, tendo vários gadgets, incluindo invisibilidade, etc. O jogo tinha um sistema de cover, novidade pra época, tendo uma gameplay que era no geral mais travada e de certa forma pior que os anteriores, mas ainda era uma gameplay divertida e a gameplay com carros continuava muito boa. Os gráficos eu sempre me impressionei, ainda são bonitos até hoje pra mim, principalmente os modelos de rosto, eu acho muito bem feitos, muito bem detalhados. O jogo ainda possui um modo co-op com algumas missões para se jogar com 2 pessoas e ainda era possível jogar esse modo online também. Everything or Nothing foi novamente bem recebido pela crítica e jogadores, com destaque para os gráficos, o aspecto cinemático do jogo, a gameplay, especialmente nos veículos, e no geral pela diversão. O jogo era muito divertido e é divertido até hoje, eu jogo esse jogo até hoje. O jogo vendeu 2 milhões de cópias só no Xbox, então imagina o quanto vendeu no geral, né? Infelizmente eu não vou ter os números, mas deve ter vendido muito. E com isso veio mais jogos na saga, mas antes de falar sobre isso, devo dar uma menção desonrosa para o GoldenEye Rogue Agent, jogo que também foi lançado em 2004 e se passa no universo do 007, porém você nem joga como James Bond e o jogo não foi muito bem recebido na época, então vamos passar isso. Um ano depois, em 2005, saiu aquele que seria o último jogo do 007 da era EA, 007 From Russia With Love, lançado para PS2, Xbox, GameCube e PSP, sendo baseado no filme clássico do 007 do Sean Connery, de mesmo nome, tendo trago o próprio ator. Esse que foi o primeiro James Bond da história do cinema, sem contar esse aqui, né, do Cassino Royale original, para fazer a dublagem, refazendo depois de mais de 20 anos o papel de James Bond. O jogo contava com algumas missões, personagens, locações e a organização criminosa diferentes das do filme, por conta de direito, essas coisas.
e contendo elementos de outros filmes clássicos do 007 da era Sean Connery. Mas no geral o jogo segue a história do filme assim. O jogo possuía 14 missões, sendo novamente um jogo de tiro em terceira pessoa e tendo missões também onde controlávamos veículos. A gameplay é bem parecido com a do 007 Everything or Nothing, porém mais linear ainda. Foi claro que esse jogo foi feito bastante rápido e ele é claramente mais simples que o anterior, porém ainda é um jogo divertido, com gráficos lindos, destaque de novo para os modelos de rosto e tem uma jogabilidade passável, dá pra jogar, sabe, é ok, é bem feita, apesar de ainda ser bem meio travada como foi Everything or Nothing. Os Bond Moments voltaram, porém com novidades. Eliminar inimigos de formas específicas te dá pontos esses que podem ser usados para dar upgrades em armas, coisa que não tínhamos antes. O jogo também tem um modo multiplayer completo dessa vez, com vários mapas, modos e personagens. E bom, esse jogo foi recebido de forma meio mista, com os pontos positivos sendo os gráficos e o desafio da gameplay, que era mais difícil. Mas o jogo foi criticado por ser muito linear, simples e mais curto que os anteriores. E bom, esse foi o fim da era 007 para EA, que perdeu os direitos da marca para Activision em 2006, e foi aí que veio o que é pra mim a saga James Code dos jogos do 007 e vocês vão ver por quê. Em 2008 foi lançado o primeiro 007 da era Activision e da nova geração de consoles, o 007 Quantum of Solace, lançado para PS3, Xbox 360, Wii, PC e PS2. O primeiro jogo da saga James Code, a adaptação do filme de mesmo nome, que supostamente era para seguir a história do filme, mas na verdade esse game estava sendo produzido como uma adaptação do filme anterior, 007 Cassino Royale. Então a maioria das missões são baseadas no Cassino Royale, só algumas poucas missões têm a ver com Quantum of Solace. E se você não viu os filmes, a história é contada de uma forma muito confusa, alternando entre uma recapitulação do Cassino Royale na maioria das missões e algumas poucas missões sendo dedicadas ao filme que leva o nome do jogo. O jogo foi produzido pela Treyarch, empresa do COD, então é um jogo de tiro em primeira pessoa, mas a gameplay é meio híbrida, alternando entre primeira e terceira, sendo a sua maior parte, como eu falei, em primeira pessoa, mas tendo um sistema de cover em terceira pessoa no estilo Gears of War. O jogo é bem linear e foi bastante criticado pela falta de inovação e personalidade, com os gráficos também rodando na engine do COD, sendo no geral bem criticados por serem muito simples e muito sem detalhe, né? O jogo foi bastante criticado por ter apenas tiroteios repetitivos e não muito mais que isso, sem muito combate corpo a corpo, sem puzzles e sem missões de carro. O jogo no geral parecia mais um COD do que qualquer coisa de James Bond. O jogo tinha um multiplayer também, que era basicamente COD com mecânicas de cobertura. O jogo teve uma versão própria para PS2 também, que apesar de ser igualmente ruim, foi elogiado por focar na câmera em terceira pessoa em vez dessa coisa híbrida que não deu muito certo. O jogo foi mal recebido na crítica, mas vendeu cerca de 3,8 milhões de unidades, o que foi o suficiente para a Activision continuar produzindo jogos, pelo menos por um tempo. Em 2010 saiu o remake reimaginado do GoldenEye 007 para o Wii, com versões de PS3 e 360 saindo um ano depois. O jogo, como eu falei, é uma reimaginação do filme originalmente com Pierce Brosnan se passando na Guerra Fria. O game agora se passa em tempos modernos e com o Daniel Craig como Bond. E com personagens e cenários da era Craig, como o Tanner estando nessa versão também. E o jogo foi feito para ser canônico na saga 007, se passando entre Quantum of Solace e Skyfall. Mas no geral, o jogo busca ser fiel à história do GoldenEye. O jogo é novamente em primeira pessoa, com uma gameplay parecida com a de COD, por usar a mesma engine, porém um jogo mais refinado, mais bem feito que o anterior, sendo mais agradável e divertido de se jogar. O jogo possui também um multiplayer local e online, mas que é bem genérico e bem clone de COD, assim. A versão do PS3 e 360, que é chamada de Reloaded, também veio com um modo chamado MI6 Ops, que oferece missões a mais de desafios na campanha. No geral, o GoldenEye 007 2010 foi bem recebido, tendo vendido cerca de 3,1 milhões de unidades. É dito como um remake digno do GoldenEye 64. É um jogo bem no estilo COD, sim, mas é divertido. E pra quem gosta de campanhas boas de COD, vai achar esse game bom. E esse não foi o único jogo de 007 que saiu em 2010. Tivemos também o 007 Bloodstone, lançado para PS3, Xbox 360 e PC, sendo o primeiro e único título principal da saga 007 da Activision a ser jogado em terceira pessoa. Indo bem no estilo dos jogos da era da EA, foi o primeiro a ter uma história 100% original, tendo até mesmo um tema de abertura próprio, como era feito nos jogos da EA. O jogo tem a volta de Daniel Craig como Bond e Judi Dench como M, e a história gira em torno de James Bond investigando uma conspiração internacional para roubar um projeto de pesquisa bioquímica ultra secreto do Reino Unido. Cara, que joguinho maneiro, velho. Esse game me lembrou muito jogos da era da EA, com mais foco em stealth, gameplay
com porradaria corpo a corpo e tendo mais missões com veículos, que são muito bem feitas e divertidas. O game foi bastante elogiado, inclusive pelos gráficos, gameplay e trilha sonora, mas foi criticado por ser bem curtinho, né, pelo design de missões ser muito linear e pela história ruim. O jogo acabou vendendo bem mal, o que fez com que uma sequência fosse cancelada. O jogo também possuiu multiplayer com até 16 jogadores com modos padrões como Team Deathmatch e alguns outros modos mais no estilo de espionagem. Eu por mim achei um jogo bem legal e acho que a câmera em terceira pessoa combina bem mais com 007. Infelizmente nunca saberemos como vai ser a sequência cancelada, mas 2 anos depois nós tivemos um último jogo do 007, pelo menos por um tempo. E finalmente chegamos ao 007 Legends, que foi lançado em 2012 para PS3, Xbox 360 e PC. Coincidindo com o lançamento de Skyfall e o aniversário de 50 anos da franquia 007. 007 Legends, jogo esse feito para ser uma celebração da saga 007, tendo uma missão baseada em um filme de todas as eras do 007, sendo eles Goldfinger, On Her Majesty, Secret Service, Moonraker, License to Kill, Die Another Day e Skyfall, sendo todas essas missões adaptadas para os tempos modernos, jogadas com o Deep Bond de Daniel Craig. A gameplay voltou a ser em primeira pessoa, no estilo bem COD, que como eu falei, não gosto muito. Pessoalmente eu prefiro o estilo de terceira pessoa para essa franquia. O jogo voltou com o sistema de pontos lá do From Russia with Love, que pode ser usado para upgrades, e voltou também com o MI6 Ops do 007 GoldenEye Reloaded. O jogo possui um multiplayer para até 16 jogadores, com modos clássicos como TDM, até modos especiais como que você tem que matar outros jogadores com uma arma dourada do filme Goldfinger. Gente, esse 007 foi um completo fracasso, tendo sido muito criticado pela escolha de missões feitas dos filmes, gameplay monótona e muito linear, gráficos datados, uma história confusa, porque eles tentaram fazer 6 filmes diferentes fazerem sentido juntos e acabou que não teve coerência no arco narrativo. O multiplayer até que foi considerado divertido porque era basicamente COD, mas nada além disso. O jogo acabou não vendendo nada, deixando a franquia 007 na geladeira até hoje. Felizmente, com o anúncio de 007 First Light, a franquia voltou, com o lançamento previsto para 2026, estando sendo produzido pela IO Interactive, empresa que faz a saga Hitman, que já tinha bastante inspiração no 007, então eu achei perfeito, e pelas gameplays em terceira pessoa do jeito que eu gosto, com uso de veículos e uma gameplay mais stealth, o hype tá alto pra esse jogo, mas vamos aguardar, né? Mas e aí, qual o seu jogo do 007 preferido? Comenta aí, e se gostou do vídeo, por favor, se inscreva. Mas por enquanto é isso, galera, valeu, falou, e boas festas, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.